Salmos 40, do verso 1 em diante. Todos acharam? Vou estar lendo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluias. Hoje, glória a Deus, eu quero estar falando sobre paciência. Aleluias. É difícil eu e você saber esperar ainda com paciência. Aleluias. Se nós observar, o mundo de alguma forma tem nos preparado para nós termos paciência. Por que eu falo isso? Em todo lugar que nós vamos, grande parte é necessário ter uma fila. E quem gosta de ficar em fila aqui? Eu acredito que ninguém, né? Por quê? Porque até chegar a nossa vez, às vezes pode demorar. E quem aqui alguma vez foi no hospital, É difícil ficar esperando, Aleluias. Por quê? Porque às vezes demora. E por mais que você está sentindo algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, você está esperando ali, parece que não chama o teu número. E a vontade que dá é o quê? De ir embora. Comigo é assim, Não sei se é com vocês, Mas a minha vontade é o quê? Vou embora, eu tomo um remédio em casa, descanso, que é bem melhor. Porque ficar esperando, é difícil. Porque esperar no homem é complicado. Porque o homem, ele é falho. E nem sempre o homem vai agir com a tua palavra. Quantos de nós, muitas das vezes, alguém já falou com você: eu vou te ajudar. E você está esperando essa ajuda até hoje. Não veio. E aí você teve que fazer sozinho. Então é difícil esperar no homem. Mas aqui o salmista está dizendo que ele esperou com paciência no Senhor. Aleluias. Em Deus, muitas das vezes nós achamos que vai demorar, mas tenha certeza que tudo vai dar certo. Glória a Deus. Mas antes de estar entrando nessa parte aqui de esperar com paciência em Deus, quero estar falando algo. Muitos de nós nos frustramos. Por quê? Porque a cada dia, a cada momento, nós temos decepções com as pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente colocamos, grandes coisas na vida daquela pessoa, achamos que aquela pessoa, nós depositamos tanta nossa confiança naquela pessoa, e às vezes ela nos decepcionamos, e às vezes nós pensamos que com Deus é da mesma forma, mas que eu e você tenha certeza que não é da mesma forma. E um texto que eu quero estar falando sobre a decepção de esperar no homem, se a gente observar lá em João 5, se não me falha a memória, vai falar do paralítico no tanque de Betesda. Ali vamos observar que o homem ficou 38 anos esperando alcançar o teu milagre. E eu imagino que para ele chegar ali, por ele ser paralítico, pessoas levaram ele ali. Mas na hora de ele receber o milagre dele, ninguém quis ajudar. E se nós observar o texto, vamos ver que naquele momento, se trazendo para o nosso dia de hoje, ninguém iria ajudar. E se Jesus não tivesse chegado ali, ele estava esperando até hoje, se ele não tivesse morrido. Porque ali vamos ver um episódio, que naquele momento tinha um tanque, e a Bíblia vai dizer, em ano o anjo descia ali, e aquele que pulasse na água primeiro, recebia o milagre. Então muitas pessoas eram curadas, a cada ano as pessoas eram curadas. Mas aquele homem não era curado. Por quê? Porque ninguém ajudaria ele jogar ele na água para que ele fosse curado. Mas agora tenta imaginar, muitos ali também, da mesma forma que ele esperava o milagre, muitos queriam receber o milagre. Imagine eu e você. Será que eu e você, naquele momento que nós estivéssemos passando, se hoje nós somos crentes é diferente, mas se nós não fosse cristão, será que nós iríamos deixar alguém passar na nossa frente? Jamais. Se você estivesse esperando, imagina aquele homem 38 anos, mas outras pessoas, se fosse você 10 anos, outro 15, outro 20, não sei, será que você iria deixar? Não, vem aqui que eu te jogo você lá. Eu acredito que não. Olha o exemplo da fila. Se você estivesse no final da fila, e quando estivesse perto de você chegar para você chamar a tua vez, você fala: não, você passa na minha frente aqui.
Imagine a luta que você chegou ali. Da mesma forma, eu imagino que aquelas pessoas, aqueles enfermos estavam ali. Aleluias. Mas entenda, muitas das vezes nós mesmos não temos a compaixão no nosso coração de tentar ajudar alguém, porque pensamos em nós, achamos que nós precisamos mais do que as pessoas. Aleluias. Mas o nosso Deus, Ele olha diferente para mim e para você. Ele sabe quem realmente precisa, qual é o momento certo de fazer e o momento certo de agir. Mas nós, muitas das vezes, questionamos. Quando nós olhamos também para o texto de quando Jairo vai até Jesus, tentando chamar Jesus para que Jesus fosse curar a filha dele, mas vai dizer a palavra que antes de ele ir até a casa de Jairo, alguém no meio do caminho toca nele, e é a mulher do fluxo de sangue. Naquele momento, se fosse uma pessoa sem paciência, poderia falar: mas espera aí, eu cheguei primeiro, esse Jesus vai para minha casa, você espera aí, está atrapalhando a minha bênção, e assim por diante. Porque quando nós esperamos algo, nós perdemos a paciência. Aleluias. E se a gente observar, não tem como nós questionar ninguém. Se nós não tiver o fruto do Espírito Santo, não tiver Deus na nossa vida, vamos perder a paciência sempre, porque difícil é esperar, e ainda mais quando você acha que você vai alcançar algo e vem alguém e atrapalha você receber aquilo. Aleluias. Mas todos conhecem a história que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, e depois foi lá e curou a filha de Jairo. Aleluias. Entenda, o nosso Deus não precisa de tempo. Aleluias. Nós precisamos de tempo. Às vezes nós achamos que está demorando, mas todos aqueles que esperam no Senhor com certeza alcançam. Aleluias. Mas é no tempo de Deus, na hora que Ele bem entender. Aleluias. Então ali vamos observar quando aquele paralítico estava ali esperando algo, e quem sabe a cada ano ele esperava que alguém fizesse algo. Talvez na mente dele, no coração dele, falava assim: nesse ano ninguém me jogou naquela água para mim receber minha cura, mas no próximo ano eu vou conseguir. Chegava o outro ano, ninguém jogava. Passou mais um ano, ele pensava da mesma forma: agora alguém vai ter amor pela minha vida e vai me jogar naquele tanque. E passou mais um ano. Quem sabe na tua vida não está dessa forma, desse jeito? Quem sabe, né, no seu coração está assim: tantas oportunidades de alguém me ajudar e ninguém me ajuda. Mas será que nesse ano alguém vai estender a mão para mim? Alguém vai me pegar na minha mão, vai me ajudar? Alguém vai me dar um abraço? Alguém vai, né, ajudar eu a passar essa prova? Aleluias. Entenda, enquanto eu e você estiver esperando no homem, vamos ter decepção. Aleluias. Pode ter alguém que pode ajudar, mas nem sempre. Então não devemos, né, colocar expectativa em pessoas, mas sim no nosso Deus. Aleluias. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra vai dizer que quando Jesus chega até aquele homem e fala para aquele homem, né, quer ficação? Aquele homem estava tão decepcionado com as pessoas, porque ele tinha colocado grande expectativa com alguém pudesse ajudar ele. Ele vai responder para Jesus: não tem um homem algum que possa me colocar no tanque. Aleluias. Por quê? Porque ele viu que ninguém estava ajudando. Talvez naquele momento ele achou que Jesus estava perguntando para ele por que ele não foi curado ainda. Mas Jesus estava dizendo se ele queria ser curado. Aleluias. Talvez nós passamos por tanta luta, tanta dificuldade, tanta prova, que quando Jesus de alguma forma fala conosco, ou nós ouvimos uma voz, não sei como, e às vezes Deus falando para nós: quer mudar de vida? Quer ter uma vida melhor? E às vezes você pensa: ninguém me ajuda, ninguém vem fazer uma visita para mim, ninguém pega na minha mão, ninguém fala uma palavra bonita para mim, ninguém prega o evangelho para mim. Jesus está dizendo: aleluia, se você quer mudar de vida, aleluia, é Ele que pode fazer. Nós sabemos que temos um Deus que Ele enviou o Espírito Santo, aleluia, para nos consolar no momento difícil. Até o próprio pastor, obreiro, ou presbítero, ou evangelista pode às vezes falhar, deixar de ajudar você, mas tem o Espírito Santo que Ele nos consola todos os dias. Ele não vira as costas para nós. Aleluias.
e Ele vai até nós, e muitas das vezes Ele tem falado ao nosso coração assim: se não tem ninguém que te ajuda, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para renovar a tua força, para você voltar a buscar, para você voltar a alcançar, aleluia, aquilo que você tanto queria, e hoje você não tem. Então naquele momento a Bíblia vai dizer que após aquele homem entender o que Jesus tinha dito, aleluia, Jesus vai liberar uma palavra para ele: levanta, pega a tua cama, levanta e anda. Então ele entendeu que quem estava ali não era qualquer pessoa, mas sim aquele que tem poder na tua palavra, aquele que fala e acontece, aquele que fala e cumpre. Só basta ele liberar uma palavra e tudo pode mudar. Então naquele momento que ele falou aquilo, aquele paralítico pegou a tua cama e andou, e todos viam ele andando pela cidade. Muitos não acreditavam, porque eu acredito que muitos passou por ali e viu aquele paralítico, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 38 anos, e quando vê ele andando, vai falar: mas espera aí, todo esse ano parado e agora está andando. Talvez pessoas vão dizer assim para você, aleluia, a partir do momento que você ouve a voz do Senhor e começa a andar, a tua vida começa a movimentar, aleluia, você começa a dar um passo atrás do outro, aleluia, e no momento certo você vai alcançar a tua vitória. Então muitos podem ter observado para aquele homem, e quando viu ele andando, não imaginou. Entenda algo, isso Deus está me revelando aqui agora: enquanto você está parado em algum lugar, ninguém estende a tua mão como Pedro e João fez para aquele paralítico na porta do templo. Não, ninguém estende a tua mão para te ajudar. Vai passar e vai te observar e falar assim: ó, está caída mais uma vez, ó, está caído mais uma vez, ó, a vida não muda, está parado, aleluia, não vai se colocar de pé mais. Então muitas das vezes as pessoas passam pela nossa vida e só ficam apontando as nossas falhas, só fica apontando a nossa frustração, só fica nos apontando, achando que nós nunca vamos mudar a nossa vida vai continuar da mesma forma, aleluias. Mas no momento que os mesmos que viu ele parado começa a ver ele andando, aí vai até ele, aleluias. Antes ninguém foi até ele, mas na hora que vê ele andando, foi até ele. E assim é conosco, quando a nossa vida começa a andar, quando aquilo que estava dando errado começa a dar certo, pessoas vão questionar: mas espera aí, como você conseguiu isso? Aleluia. E vai ter as más línguas que ainda vai falar: foi roubando, foi traficando, foi prostituindo, e começa a colocar muitas coisas, porque vê que aquilo que Deus fez na tua vida, como pode acontecer? Só fez alguma coisa errada. Mas nós temos um Deus justo, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus, aleluia, que muda a situação da minha e da tua vida. Então aquele homem teve mudança, porque enquanto ele estava esperando no homem, nada aconteceu. Mas no momento que Jesus chegou ali, a vida dele foi mudada. Aqui o salmista, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou e ouviu o meu clamor. Aleluias. Então o salmista, ele está dizendo que ele esperou com paciência. Então ele não foi desesperado, ele esperou 1 dia, 2 dias, aleluias, e no momento certo Deus inclinou e ouviu o clamor. E quando fala ouviu o clamor, é sinal que Deus ouviu e respondeu, porque ele só soube que Deus ouviu o clamor dele. Por quê? Porque a resposta chegou. Aleluias. Já imaginou quando nós chamamos alguém que está longe, começamos a gritar? Se a pessoa não responde, você continua gritando, até que a pessoa responde. Quando ela responde, você fala: me ouviu, então não preciso gritar mais. Então aqui esse salmista, ele está dizendo isso, aleluia, que ele clamou a Deus e Deus respondeu, porque Deus ouviu, aleluia. E no momento certo Deus agiu. Aqui no verso 2, vamos observar o que? Que o salmista vai dizer que Deus tirou ele de um horrível de um chaga de lodo, aleluias, e pôs os pés deles sobre a rocha, firmou os passos dele, aleluias. Já imaginou alguém aqui, não sei se todos lembram, a época quando o Moreira não era asfaltado, lembra como era difícil subir essa subidona aí? Barro quando chovia, nossa, era complicado, hein? Você começava lá baixinho, chegava aqui com uns 3 metros de altura, tanto barro, aleluia. E como é difícil andar na lama, como é difícil andar no barro, aleluia.
né? O nosso irmão Bruno, ele sabe quando ele vai pescar, ele passa por meio dos brejos, ele sabe como é difícil, é peso, atrapalha, né? E aqui o salmista está dizendo que tirou ele do charco de lodo, ou seja, tirou ele do meio do barro. Aleluia. Por que é o barro? O barro nos afunda. É como que ele estivesse dizendo: a minha vida estava só afundando, a minha vida não andava para frente, porque quando você está no barro, você escorrega, volta para trás, às vezes, dependendo se for uma subida. Então o salmista estava dizendo: a minha vida só andava para trás, eu só não conseguia dar um passo para frente, só estava afundando. Mas a partir do momento que eu clamei ao Senhor e esperei com paciência, Ele me respondeu, aleluia, e me tirou dessa vida, aleluia, que só estava andando para trás, mas firmou meus passos e me pôs sobre a rocha. Quem é a rocha da nossa vida? Jesus Cristo, aleluia. Se nós estiver firmado nele, pode vir vento, pode vir tempestade, não vai derrubar a nossa casa. Quem não lembra o que está escrito lá no Evangelho? Que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, a sua casa é edificada sobre a rocha. Pode vir o vento que for, o vento vai bater, mas não vai derrubar. Mas aquele que ouve e não pratica, está firmada na areia, aleluia. Aí é o primeiro vento, derruba, glória a Deus. Então o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, mas para isso é necessário eu e você esperar com paciência, aleluias. O que é esperar com paciência? É esperar a vontade de Deus, porque quando nós não esperamos, nós queremos fazer do nosso jeito. É como que nós pedimos algo e queremos a resposta na mesma hora, aí é do nosso jeito. Mas quando nós esperamos com paciência, Deus está dizendo: não é a tua vontade, mas é a minha vontade que vai ser na tua vida, aleluias. E nesse período é o momento que eu e você vamos aprender. No momento que nós estamos esperando, nós estamos aprendendo algo. É como que se nós estivéssemos fazendo uma viagem, e a viagem é um pouco longa, e você está ansiosa ou ansioso para chegar logo lá. E você, se fosse a tua vontade, você chegava na mesma hora, mas você tem que esperar o percurso terminar, esperar o tempo até chegar na onde você deseja. Mas nesse período que você está esperando, e nessa viagem que você está fazendo, pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer nesse percurso, e é onde que você vai aprender muitas coisas. Às vezes quando você vai para um lugar longe, interior, você começa a observar os montes, as matas, começa a ver as pessoas na rua. Às vezes você para perto de algum lugar que tem um movimento grande ali, você começa a ver muitas coisas. Quem sabe ver um mendigo na rua pedindo a esmola, ver pessoas ajudando, e você fala assim: nossa, eu preciso ajudar também. Ou ver alguém pisando em alguém, você fala: eu não vou ser assim. Então no meio do percurso nós aprendemos muitas coisas, aleluias. E esperar com paciência é isso. Às vezes nós queremos tanto algo, mas nós temos que ter paciência. Deus está nos modelando, nos transformando, e nós vamos nos tornar uma pessoas melhores. De que forma? Se um dia, se alguém falasse conosco e nós respondêssemos na mesma hora com brutalidade, nós não vamos mais responder, porque você vai respirar antes, você vai ter paciência, aleluias. Porque muitas das vezes, quando a prova está grande na nossa vida, se alguém fala A, nós queremos falar B, C, D. Mas quando nós temos paciência, nós vamos ouvir, refletir o que está falando, e vamos falar com sabedoria. Então muitas das vezes Deus quer que nós esperamos com paciência, para que nós aprendamos a agir da maneira correta, aleluias. Então quando esse salmista, ele esperou com paciência, Deus respondeu ele, e mudou a situação dele, aleluia. Verso 3 vai dizer o que? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, aleluias. O que ele quer dizer? Que após passar tudo isso, quem sabe esse período de oração foi muitos anos para Deus responder, aleluias. Mas no momento certo que Deus mudou a situação daquele homem, vai dizer que pôs um novo cântico na sua boca. Aqui eu posso imaginar, trazendo para nossas vidas de hoje, que Deus, Ele quer mudar o nosso cântico, aleluias, porque muitas das vezes, o nosso cântico, às vezes chega mal aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, porque em vez de nós o adorar, em vez de nós agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia. Quantas pessoas dizem que estão tanto sofrendo, falam:
mais um dia, maldito é meu dia, às vezes fica praguejando a própria vida, querendo morrer, esquece de agradecer a Deus, porque a vida está tão difícil, aleluia, que está passando, mas em vez de clamar, em vez de cantar um hino de vitória para Deus, começa só a reclamar, e esse cântico está chegando triste aos ouvidos do Senhor. Mas o salmista aqui, ele viu que Deus mudou o cântico dele. Eu imagino que naquele momento, se o salmista cantava: Senhor, por que a minha vida não vai para frente? Muda a minha vida, né? Muda a minha casa, não sei, aleluias. Aí ele mudou aqui, quando ele recebeu a vitória, ele começa a cantar, né? Te adorarei, Senhor, te adorarei. Então o louvor dele mudou, porque o louvor dele não era mais de pedir, de querer que Deus fizesse algo, de querer estar lamentando pelo que ele estava passando, mas foi um louvor de agradecimento. Lá no Salmo 116, o salmista também vai dizer, né, que o Senhor ouviu o clamor dele, aleluia, o Senhor respondeu o clamor dele, aleluia. E no verso 10 ou 12, ele vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho me feito? Então naquele momento, esse salmista também, após Deus responder ele começou a observar, porque no momento da luta, nós não conseguimos entender, ver o que Deus tem feito para a nossa vida, porque só enxergamos a luta, o problema, a dificuldade. O nosso pensamento é só naquilo, só naquela luta. É como na época de Davi, quando foi enfrentar o gigante, todos só estavam observando o gigante, não estavam vendo o que poderia mudar aquela situação. E assim somos nós, no momento da luta nós só vemos a luta, o problema está ali, aleluias. Mas no momento que Deus nos ajuda a resolver esse problema, nós não vemos mais problema, e aí nós começamos a observar a Deus, e aí começamos a adorar ao Senhor. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, antes de você receber a vitória, começa a focar no lugar certo. Se eu e você focasse somente em Deus, em meia luta, em meia dificuldade, focasse em Deus, pode ter certeza que o nosso louvor ao Senhor seria melhor. E é como o louvor diz, né, que nós vamos cantando e adorando a Deus, e Deus vai dando vitória, aleluias. Então esse salmista, ele teve paciência, mas eu e você não temos paciência. Lá em Mateus 6, eu não me lembro o verso, mas a Bíblia vai nos dizer o que? Não andei ansioso pelo que de vestir, pelo de comer, etc. Aleluias. Porque nós somos ansiosos, nós andamos ansiosos em tudo. Se não for Deus para nos dar paciência, nós queremos dar um passo além daquilo que nós possamos alcançar. Mas o que vai dizer lá no verso Mateus 6 e o verso 33? Buscai primeiramente o reino do céu, né, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluias. Se nós ter paciência de buscar primeiramente o reino do céu e a justiça, aquilo que nós queremos vai vir sobre a nossa vida. Mas o que nós queremos? Eu quero as outras coisas. O que são as outras coisas? Eu quero uma roupa boa, eu quero de comer, quero ter dinheiro, quero ter uma casa boa, um carro bom. Eu quero as outras coisas primeiro, mas Deus está dizendo: tenha paciência, isso você vai ter. Mas primeira coisa, busca o reino, aleluias, busca a justiça, transforma a tua vida primeiro eu quero mudar a tua vida, e aquilo que você necessita na tua casa, na tua família, no teu trabalho, eu vou fazer isso para você. Isso é buscar, isso é esperar com paciência no Senhor, aleluias. E para concluir essa mensagem, se nós observar lá em Josué 6, ali vai dizer, né, aleluia, sobre a muralha de Jericó. Ali vamos observar que Deus, ele fala uma ordem para Josué: dá 7 voltas, né, de Jericó, para que aquela cidade seja destruída, porque era uma cidade que ninguém conseguia passar, entrar. Mas no momento que ele deu uma volta, talvez o povo falasse: mas por que não uma volta? Vai cair agora? Não. Deu 2, 3, 4, 5, 6, não vai cair? Quem sabe ali no meio pessoas poderiam estar murmurando: mas espera aí, nós
ficou rodeando aqui de bobo? Nada vai mudar? Quantas voltas a mais eu tenho que dar para isso acontecer? Aleluias. Às vezes a paciência, o inimigo nos joga seta, dizendo isso para mim e para você perder sua paciência. Para que buscar? Para que ir? Nada vai mudar, minha vida vai continuar da mesma forma. Então a paciência, sua vai se esgotando. Aleluias. Mas seja que nem Josué. Ele estava dando a voz ao Senhor. Ele estava esperando no Senhor. Se o Senhor falou que era 7, então no momento certo vai acontecer. Se não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, vai ser na 7, se Deus falou que era na 7. Mas às vezes nós queremos que seja na primeira, o mais tardar na segunda e na terceira. Aleluias. Mas Deus, Ele tem o momento certo. Ele quer que eu e você tenha paciência. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que quando Ele deu as 7 voltas, a muralha caiu. E Deus deu vitória para o povo dele. Aleluias. Para ter paciência, tem que ser obediente. Se eu e você não é obediente, nós não vamos ter paciência. Porque nós vamos ser só pacientes se nós for obedientes a Deus, ouvir a voz de Deus. Porque parece que dentro de nós vai ter outra voz falando, desiste, vai embora. Aleluia. Para que continuar? Porque eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu marcar algo com alguém e falar assim, vamos dizer, 7 horas, eu estou ali na frente da igreja e vamos sair. Deu 7h05, dentro de mim está falando, vai embora logo que ele não vem não. Por quê? Nós não temos mais paciência, nós queremos, marcou aquele horário, quer ir. Isso é do ser humano, mas o que nos faz ter paciência? O próprio Deus fala, espera mais um pouquinho. Às vezes atrasou, às vezes algum imprevisto aconteceu, e aí você vai, espera mais 5 minutos, às vezes manda uma mensagem. Isso é Deus que faz, porque dentro de nós tem um limite que parece falar assim, chega, é como uma panela de pressão, chegou no limite. Se passar disso, explode. Aleluias. E último texto, para finalizar. Quem não lembra de Naamã, quando uma jovem que Deus permitiu que fosse levada à casa dele, e ali observa aquele homem cheio de lepra, e aquela jovem fala, se ele conhecesse o meu, profeta, com certeza ele seria curado. E resumindo a história, vai dizer que ele vai até a casa, o profeta fala para ele, você tem que tomar banho, descer a água 7 vezes. Aleluias. E naquele momento ele questionou. Eu imagino, trazendo para esse texto da paciência, ele poderia falar, mas espera aí, andei tudo isso para receber a minha cura, e agora eu chego aqui, não vou receber, tem que descer na água 7 vezes, nem é uma. Achei que ia chegar aqui e já ia resolver. Assim somos nós. Às vezes nós achamos que chegamos na casa do Senhor e vai ser, recebi minha cura, vou embora, acabou. Recebi a minha vitória, vou embora, acabou. Mas entenda, Deus ele não quer apenas dar a vitória para nós, Ele quer nos salvar. Como a pregação que eu fiz alguns tempos atrás, Ele quer nos perto dEle. Ele não quer fazer conforme os leprosos, receber a vitória, vai embora, acabou. Não, volta para agradecer. E todos os dias nós temos que voltar à casa do Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Então, ali vamos observar que Naamã poderia ter perdido a paciência. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Que quando o profeta fala, desce 7 vezes na água de Jordão, vai dizer o quê? Que naquele momento ele, vamos dizer, pega a mala dele e vai embora. Mas o do servo dele, mas peraí, se ele pedisse outras coisas, para que você fosse curado, você não ia fazer? Aí caiu a ficha, Já esperei até aqui, por que não tentar? Aleluia. Então, vamos ver que ele vai até aquele rio, e no momento que ele vai até o rio, ele teve paciência agora, eu imagino que ele teve. No começo ele não teve, mas eu acredito que ele aprendeu. Às vezes, Deus permite que nós erramos para que nós aprendemos. Então naquele momento, quando falou as 7 vezes, ele entrou na água, e a Bíblia não vai mostrar que na primeira vez ele desistiu, não, vai dizer que ele desceu 1, 2, 3, e na 7ª vez, foi curado. Às vezes nós falamos, na primeira vez ele queria desistir, não, mas o texto, pelo menos o que eu me lembro é isso, que ele desceu 1, 2, 3, e na 7ª vez foi curado. Aleluia. Então tenha paciência.
Às vezes você tem perdido, eu tenho perdido a minha bênção, porque eu não tenho paciência. Às vezes eu até espero no Senhor, mas eu quero dar um passo além daquilo que eu posso alcançar. Às vezes, você quer uma mudança, e no momento que Deus quer fazer aquela mudança, você fala, já estou por aqui, vou embora, desisto. E aí você perde a tua bênção, aleluias. Mas que eu e você possamos fazer conforme o salmista fez. Ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o teu clamor, aleluia, e Deus transformou a vida dele, amém? Que vocês fiquem com essa palavra no seu coração, e as palmas bem alegres para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.